Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um treinamento de acelerando resultados, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a nossa nova tabela Ultra, quando você pode realizar a consulta de saldo do seu cliente, tá bom? E como utilizar as tabelas ao seu favor. A gente notou ali muitas dúvidas com todos esses tópicos, então trouxemos aqui o nosso treinamento acelerando resultados da semana, totalmente voltado a isso, tá bom? Antes de tudo, partindo aqui já de um princípio, vou passar para vocês um pouco da tabela Ultra, uma novidade que acabou de chegar aqui na Zé do Crédito, tá? Trazendo aí para vocês também um percentual de comissão um pouco maior, tá bom? Para que vocês possam adquirir um lucro maior nessa tabela, para que você consiga obter ali um comissionamento bacana quando você realizar qualquer tipo de antecipação na tabela Ultra, tá? Então, a nossa nova tabela de comissão oferece aí para todos vocês que são nossos promotores, tá? O comissionamento de 10% sobre o valor liberado ao cliente. Exatamente isso, pessoal. Então, o valor que você antecipar, que foi feito ali a antecipação na tabela Ultra, o seu comissionamento vai ser baseado em 10% do valor liberado ao seu cliente, tá bom? Aqui, vou passar para vocês como funciona todas as tabelas de comissão. Aqui, com a porcentagem delas e o quanto você pode começar a antecipar nela e o limite dela. É a margem de valor que a gente geralmente fala, tá? O quanto inicia as antecipações naquela tabela e qual é o máximo que você pode antecipar do valor ali do seu cliente em cada tabela, tá bom? Então aqui a gente tem todas as tabelas hoje que a gente trabalha na Zé do Crédito, começando pela Ultra, que é a maior de todas, logo em seguida já vem a Max, a Power, a Normal, a Light e a tabela Zero TAC, tá bom, pessoal? Na próxima coluna a gente colocou a porcentagem de comissão de todas elas, tá? Com isso você já consegue constatar que conforme for maior a tabela que você realiza antecipação para o seu cliente, consequentemente a sua porcentagem de comissão acaba sendo maior também. Tá bom? E o intervalo de valores de uma tabela para outra, a margem de valor que você pode realizar antecipação ali na tabela para o seu cliente, tá? Então, o nosso mais novo lançamento, que é a tabela Ultra, trazendo bastante oportunidade para vocês em ressaque, né? Até porque ela inicia no valor de R$ 60. Tudo que seu cliente tiver disponível de R$ 60 até 250, você pode passar na tabela Ultra, tá? Esses são alguns critérios criados aqui da nossa plataforma. Então, cada uma você vai observar que existe ali um valor mínimo e um valor máximo diferente, algumas vezes um do outro, tá bom? Então, na tabela Ultra, é bacana você sempre utilizar para os seus clientes de ressaque. Geralmente, aquele cliente que tem, que geralmente costuma realizar bastante antecipação com você, né, todos os meses, esse cliente se enquadraria bem aí nessa tabela, tá? E o comissionamento de longe é o melhor de todos, 10% do valor liberado. Então, se você já tem uma boa carteira estruturada ali de ressaque, ou se você tem clientes que geralmente têm um saldo um pouco mais baixo, você passando na tabela Ultra, seu comissionamento vai ser sempre de 10% sobre o valor liberado, tá bom, pessoal? Adquirindo ali uma boa porcentagem de comissão, tá? A tabela Max, a comissão ela já baixa um pouco, tá? A comissão na tabela Max é 7%. Vocês conseguem realizar antecipações na tabela Max de R$ 60 até R$ 4.000, tá? Se o saldo do seu cliente, se a antecipação do seu cliente se enquadrar nesse valor, já vai aparecer a opção para você lá na plataforma. Se não aparecer, é porque ele não se enquadrou no valor dos pré-requisitos ali da tabela, isso não tem problema nenhum também. Tá bom, gente? Próxima tabela é a Power, comissionando ali 6,5%. Você pode realizar antecipações de R$ 60 até R$ 30.000 para o seu cliente, tá bom? Bem bacana também, legal. Tem a tabela normal, que a comissão já é 6%, de R$ 60 até 30 mil também. E a Light, mesma coisa, que o comissionamento é 5%, mas também vai de R$ 60 até R$ 30.000 de comissionamento, tá? E aqui, para finalizar, a tabela Zero TAC, liberando ali a partir de R$ 150 e a máxima de 50 mil. Então, a tabela Zero TAC ela já tem o valor mínimo para ser liberado já um pouco maior, mas também o valor máximo para antecipação é bem maior também, tá? E o comissionamento da tabela Zero TAC é 2%. Então, a gente consegue visualizar bem aqui, conforme maior for a tabela que você passar para o seu cliente, tá bom? É maior o seu comissionamento. Ela acaba liberando um pouco menos para o cliente, mas você comissiona um pouco mais ali em relação à antecipação, então compensa. Vamos lá, vamos falar ali de propostas não legíveis para cada tabela, tá? Por quê? Muita gente, quando vai fazer a simulação, às vezes a tabela não abre e aí fica preocupado. Lembra que eu acabei de falar para vocês que cada tabela tem o seu pré-requisito? Ok, legal. Justamente por isso, gente, se o valor liberado do seu cliente ou se o FGTS do seu cliente não tiver ali os pré-requisitos para cada tabela, algumas delas não vão abrir,
tá? Mas isso não é o erro, você pode ficar tranquilo. Infelizmente, só que o cliente não, o valor que ele tem disponível lá na conta dele, FGTS, não é compatível aos pré-requisitos da tabela, isso não tem problema nenhum, você pode utilizar outra, tá bom? Tabela não atende ao intervalo de valores determinados do seu cliente. Então aqui a gente tem uma simulação real, tá? Isso aqui é um print de uma simulação real. E no caso desse cliente, ele não se enquadrou na tabela Ultra. Mas por que ele não se enquadrou na tabela Ultra, Igor? Porque o saldo dele era maior do que R$ 250. Então ele não se enquadrou na tabela Ultra. Isso é muito comum, não tem problema nenhum, não tem nenhum erro, tá? Ah, Igor, ele não se enquadrou na tabela Ultra, mas eu queria ter um bom comissionamento com essa antecipação. Legal, perfeito. Passa na tabela Max, porque ele já se enquadrou na tabela Max, tá bom, pessoal? Então, lembrando, conforme maior for a tabela, consequentemente, vai ser maior o valor que você vai receber ali de comissão, porque a porcentagem já é um pouco diferente. Quando eu devo consultar o saldo disponível do meu cliente? Quais são os pré-requisitos para que você possa visualizar o quanto o cliente tem disponível para ser realizada a antecipação? Acredito que isso aqui todo mundo deveria saber, porque é algo que eu sempre passo no treinamento, tá? Mas vamos lá, vamos retomar isso, porque eu vi que algumas pessoas acabam tendo dúvida. Quando você for realizar a antecipação de algum cliente, ou de alguém da sua família, ou seu próprio FGTS, não chega só lá na plataforma e digita o CPF e faz a consulta, porque vai dar errado, tá? A plataforma não vai trazer o resultado da consulta. Primeiro passo, pessoal, para a gente conseguir visualizar qual o valor disponível para ser feita a antecipação. O cliente, você, alguém da sua família, quem seja que for fazer a consulta do valor disponível, essa pessoa vai ter que acessar o aplicativo dela do FGTS e verificar se ela já está na modalidade do saque aniversário. Se ela não tiver, ela precisa realizar a alteração de modalidade e ela necessariamente precisa ser optante pela modalidade do saque aniversário, tá? Logo em seguida, essa pessoa ela vai precisar realizar a autorização do Banco Zipdim. Lembra do Banco Zipdim que eu já comentei com vocês, que é um parceiraço da Zero Crédito? Legal. Para a gente conseguir fazer a consulta do cliente, o Banco Zipdim ele precisa estar autorizado, tá? Lá no aplicativo do FGTS também. Tem gente que fala, Igor, mas o cliente tem que ter conta nesse banco? Não, gente, não tem que ter nenhuma conta do Banco Zipdim. Ele só precisa realizar a autorização do Banco Zipdim lá no aplicativo do FGTS. A gente vai deixar o link aqui dos vídeos para que vocês possam assistir, tá bom? Tá aqui no nosso treinamento Acelerando Resultados, tá? O vídeo de como o cliente faz para realizar a alteração de modalidade do saque aniversário dele, né? Como ele vai baixar o aplicativo, acessar a conta e realizar a alteração de modalidade. E logo em seguida, o cliente precisa necessariamente realizar também a autorização do Banco Zipdim para que a gente possa consultar os valores disponíveis dele, tá? Então vocês podem consultar esses tutoriais, tá aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Lembrando, gente, precisa fazer isso para a gente conseguir visualizar o valor. Então, não adianta você não fez nada disso e ir lá digitar o CPF na plataforma e realizar a consulta, porque vai dar errado e não vai trazer o resultado. E já adianto para vocês também, cada consulta que você faz na plataforma, ela gera um custo, tá bom? Onde a gente paga direto para a Caixa por conta dessa consulta ali. E se você estiver fazendo consulta com um cliente que não alterou a modalidade, não realizou a autorização do Banco Zipdim, não vai vir o resultado e ainda vai gerar um custo por isso. Então, é interessante que vocês não façam isso de jeito algum, tá? Sempre entre em contato com o seu cliente, se certifica se ele já está na modalidade do saque aniversário e logo em seguida verifica se ele já realizou a autorização do Banco Zipdim. Isso acaba sendo ali, vamos dizer, algo, um ofensivo ali a média de vocês por consulta, porque está fazendo bastante consulta e nenhum cliente traz resultado para ser feita antecipação. Poxa, mas você está realmente verificando se o seu cliente está nos pré-requisitos para ser realizada a consulta? Então isso é muito importante, tá, gente? Sempre certifique se seu cliente já está na modalidade do saque aniversário e com o Banco Zipdim autorizado. Fechado? Próxima etapa. Quando eu uso cada tabela, Igor, como que eu faço? Qual é o melhor momento de utilizar as tabelas maiores? Qual o melhor momento de utilizar as tabelas menores? Dúvidas de muitos também e vou passar aqui para vocês como vocês devem fazer, tá bom? Lembrando, gente, preto no branco, simples, prático e objetivo. Quando você for realizar qualquer tipo de antecipação, conforme maior for a tabela que você passar, ela vai liberar um pouco menos para o seu cliente, mas você vai ter um comissionamento maior por essa tabela. Tá? E isso vai servir para o seu cliente, para o seu próprio FGTS, se você for realizar a sua antecipação. Ah, vou realizar a antecipação do FGTS da minha mãe. Passou na maior tabela, vai liberar menos para ela, mas você vai comissionar mais. Então é interessante que vocês entendam isso, para vocês saberem quando você deve usar cada tabela e por aí vai, tá bom? Conforme maior for a tabela, maior o comissionamento, mas menor o valor liberado ao seu cliente, tá? Então,
Poxa, vou antecipar o meu próprio FGTS. Legal que você passe na tabela zero TAC, que é a menor tabela ali que a gente tem de comissionamento. Vai liberar um valor maior para você, porém, você vai receber um comissionamento menor também, tá? Ah, vou fazer antecipação de alguém da minha família. Quer ajudar a sua família? Não tem problema. Passa na tabela zero TAC, que vai liberar um pouco mais para a pessoa ali da sua família ou para a pessoa próxima, amigo, quem seja. Se você quer ajudar mais o seu cliente, quer liberar um valor maior um pouco para ele e comissionar um pouco menos, utiliza a tabela zero TAC. Para isso ela é a melhor, tá bom? Agora, poxa, vou realizar a antecipação de uma pessoa X que me procurou porque eu fiz uma divulgação e aí vou concluir a antecipação. Quer ganhar mais? Passa a tabela maior que você vai receber mais, tá bom? E aqui, vamos falar um pouco da tabela zero TAC, tá bom, gente? Interessante você utilizar a tabela zero TAC só em último caso, nesses casos que eu acabei de te falar, quando for o seu próprio FGTS, quando for uma pessoa ali mais próxima de você, alguém da sua família, algum amigo, alguém que você queira ajudar, tá? Igor, para cliente, quando que eu utilizo a tabela zero TAC? Você utiliza a tabela zero TAC para o seu cliente quando ele tiver quase desistindo do valor antecipado, tá? Você passou ali as oportunidades que tem para ele de antecipação, já utilizou algumas tabelas, ele não concordou com o valor, tá achando pouco, você pode ir lá jogar a tabela zero TAC, porque é muito difícil que alguém consiga liberar mais valor para esse cliente do que você na tabela zero TAC, tá bom? O cliente que tá desistindo, tá achando o saldo insuficiente e cliente que já fez consulta na concorrência. Tem cliente que é um pouco mais esperto, vamos dizer assim. Ele sai consultando, né? Então ele consulta aqui com a gente, consulta em outras instituições financeiras. Aí o seu cliente retornou para você e falou: Igor, seguinte, eu quero realizar antecipação com você, mas tem uma outra instituição ali que está liberando um valor um pouco maior para mim. E aí, como que a gente pode fazer? Para eu não perder o meu cliente, o que eu faço? Venho na tabela zero TAC e realizo a antecipação dele nessa tabela, porque eu vou ganhar esse cliente, tá? A tabela zero TAC vai liberar um valor maior para ele do que a maior parte de todas as instituições. Por mais que eu comissione um pouco menos, é melhor eu garantir o meu cliente do que deixar ele embora, não é mesmo? E para utilizar a tabela zero TAC, Igor, o que eu preciso fazer? Legal, isso é importante, muita gente ainda tem dúvida. Quando a gente vai realizar a antecipação nas outras tabelas, o que o cliente precisa fazer? Ele vai só realizar a autorização do banco Zipdim e a gente já vai conseguir consultar o saldo que ele tem disponível para ser realizada a antecipação. Legal. Só que na tabela zero TAC, pessoal, tem um outro critério. Na tabela zero TAC, o banco Zipdim ele vai servir só para você conseguir realizar a consulta de quanto o cliente tem disponível para ser feita a antecipação. Tá? Quando você for passar a tabela zero TAC, conseguiu visualizar lá o valor que o cliente tem disponível, é interessante que você sempre solicite ao seu cliente realizar a autorização também do banco QI, Sociedade de Crédito Direto, SA. Tá bom? É muito importante que o cliente realize a autorização do banco QI também. Por quê? Se ele não realizar a autorização do banco QI, você vai conseguir consultar o valor que ele tem disponível, vai visualizar, vai fazer toda a operação normal. Porém, quando o cliente for formalizar lá o link para receber o valor na conta dele, vai dar errado. Tá bom? Já adianto vocês que vai dar errado. Porque quem realiza o pagamento para o cliente na tabela zero TAC é o banco QI, Sociedade de Crédito Direto SA. Tá? Então, vou passar aqui na tabela zero TAC, que é o meu próprio FGTS. Preciso realizar a autorização do Zipdim e do banco QI. Vou realizar antecipação aqui de alguém da minha família, de alguém próximo de mim. Autoriza o banco QI também para passar na tabela zero TAC. Ou então de algum cliente que você queira passar na tabela zero TAC. Qualquer pessoa que for realizar antecipação do saque aniversário FGTS na tabela zero TAC, o seu cliente ou você vai precisar realizar a autorização do banco Zipdim e o QI, Sociedade de Crédito Direto SA também. Tá bom, pessoal? E outra coisa que é diferente também na tabela zero TAC é a chave Pix cadastrada, tá? Quando você for realizar a antecipação nessa tabela, de vez o seu cliente só te passar o CPF, ou o número de contato, ou o e-mail dele, que é geralmente as chaves Pix que são mais comuns ali, ele vai precisar passar para você os dados bancários, tá bom? Na tabela zero TAC, só dá para realizar a antecipação com os dados bancários do seu cliente. Vai ser pago via Pix do mesmo jeito, normal. Porém, um pré-requisito é que você cadastre a conta bancária do seu cliente para que ele possa realizar o pagamento desse Pix direto lá na conta dele, tá? Então, você vai precisar certificar qual é o tipo de conta do seu cliente. Só perguntar, super simples. Se é conta poupança ou conta corrente, qual é o banco, independente de qual banco seja, você só vai selecionar lá da opção no aplicativo, tá bom? E
a conta e a agência e conta do cliente, né? Então você vai precisar colocar a agência e a conta com o dígito dele. Feito isso, já vai ser concluído o pagamento lá para o seu cliente no máximo até 3 minutos, tá, gente? Então lembre-se quais são os critérios para ser realizada a antecipação na tabela zero TAC, é um pouco diferente. O cliente vai precisar realizar a autorização do banco, QI Sociedade de Crédito Direto SA também, tá? E o pagamento é feito por via Pix normal, cai em 3 minutos também, porém através de dados bancários. Então você sempre vai precisar solicitar a numeração da conta ali do seu cliente. Isso é normal, todo mundo passa. Isso aí é como se fosse o Pix, não muda nada, tá bom? É só a agência e conta do seu cliente para você conseguir cadastrar e ele receber o valor lá pela antecipada. Tá bom, pessoal? Então nós chegamos aqui o treinamento de mais um Acelerando Resultados. Espero auxiliar vocês aí nessas etapas, tá? E lembrando, aproveite para fazer uma boa prospecção de clientes e o que vocês tiverem dúvida, podem contar com o nosso time de suporte. Até a próxima. Tchau, tchau.